Olá, meu nome é Amanda, eu sou da comunidade católica Shalom, da comunidade de vida, e sou celibatária e gostaria de, nesse vídeo, partilhar com vocês um pouco da minha vivência no celibato dentro da comunidade, certo? E aí, nesse vídeo, nós vamos trilhar um caminho durante 3 etapas, certo? Então, eu vou partilhar em 3 etapas ou aspectos principais a minha vivência no celibato. O primeiro aspecto é a questão do discernimento, né? Como eu fui vivendo o discernimento do meu celibato, como isso foi se tornando claro que era esse o chamado de Deus para mim, certo? Então, o celibato na minha vida é um grande sinal do protagonismo de Deus, que escolhe, elege e dá a sua graça a quem Ele quer, conforme a sua bem-aventurada vontade. Essa é uma verdade profunda e que toca todas as dimensões da minha vida, como consagrada, como celibatária, como filha de Deus. Descobrir essa verdade me mostra esse amor primeiro de Deus por mim e como Ele me deu esse privilégio de segui-lo de uma maneira muito concreta e me deu para isso um caminho e um estado de vida, é claro. E a esse respeito, nós vamos partilhar um pouco mais profundamente, certo? Assim, o discernimento do estado de vida muito me ajudou no que tange esse discernimento, uma frase que eu aprendi quando eu ainda era postulante. A minha formadora pessoal, ela partilhou comigo e disse: Amanda, o Moisés diz uma coisa que é muito importante para nós, com relação ao discernimento do estado de vida, né? Usando aqui as palavras dela, que usou as palavras do Moisés, né? Então, sempre que você quiser discernir algo importante na tua vida, pergunte a Deus com toda a retidão do teu coração, porque Deus não resiste a um coração sincero que deseja fazer a vontade dele. Então, Deus não resiste a um coração reto, um coração sincero que deseja fazer a vontade dele. E ele fala. E ele nos fala pessoalmente. E eu pude discernir o meu estado de vida confiante nessa verdade, de que Deus fala e de que Deus me fala a sua vontade e se dar a conhecer na sua vontade de cada um de nós. E nesse desejo, né, eu realmente fui trilhando um caminho de discernimento. E primeiro, é claro, também é necessário, como entendemos o celibato como algo ontológico, como uma parte da minha identidade, o celibato faz parte do meu ser como pessoa. É uma parte de mim que Deus, né, me permite, é uma forma de viver, né, que é ontológica, que faz parte do meu ser, que faz parte da minha identidade. E por isso, nesse processo de discernimento, também foi muito importante perceber os sinais de Deus na minha história. Perceber, por exemplo, que existia sempre um desejo muito intenso no meu coração de me dar a todos, de me ofertar. Um desejo de oferta total e de oferta a todos à minha volta. Não só a minha família, não só os meus amigos mais próximos, mas também aos meus colegas de escola, as pessoas com quem eu convivia, com quem eu brincava, os meus amigos e futuramente os meus amigos da escola, com quem eu passava o maior tempo. Existia dentro de mim um desejo de oferta e um desejo total de oferta, né? Então isso já era para mim, e foi belo perceber esse sinal na minha vida, como um sinal do celibato. E também outro ponto, assim, também na minha história, antes de ser
vocacionada. Quando eu fiz o seminário de vida, Deus, ele já falou assim de uma forma muito profunda a mim. E na adoração de cura do meu seminário, Deus deu a pessoa que rezou por mim na adoração, e eu nunca esqueci também essa imagem que foi partilhada, isso em 2006, antes mesmo, 2 anos antes de que eu entrasse na comunidade. E essa pessoa rezou por mim e disse: Amanda, Deus me dá uma visualização de alguém de branco que se deita sobre o altar. E o discernimento que Deus me dá é que você é essa pessoa, e Deus te convida a ofertar tudo, a dar tudo a Ele, sem medo. E ali, hoje eu interpreto também, né, com a frase de Santa Teresinha, um chamado, um convite a um holocausto de amor. E esse também foi mais um sinal na minha história. Futuramente, ainda rezando com essa pessoa, ela me deu uma outra palavra de sabedoria que também me tocou profundamente. Ela dizia: Amanda, é bonito ver o seu caminho de apaixonamento por Deus, é bonito ver você apaixonada por Deus e crescendo nesse desejo de amar a Deus sobre todas as coisas, mas ainda mais belo é ver quando eu rezo por você o quanto Deus é apaixonado por você. E nessa verdade eu vejo expresso também no meu celibato o protagonismo de Deus. Deus é protagonista do meu celibato. E eu devo muito também a minha vivência, né, a minha vocação celibatária, à comunidade. Porque provavelmente se eu não estivesse na comunidade, não poderia entender com tanta profundidade. Porque, é claro, com o tempo, né, por um tempo eu esqueci disso. Entrei na comunidade e queria, inclusive, me casar e ter filhos e, como toda mulher, viver a vida de família. Mas algo ainda ficava como um desejo pelo celibato. Então, fiz o retiro de discernimento, que também foi muito importante. E ali mais um sinal de Deus, né? Rezei, Deus me deu uma palavra de Cânticos dos Cânticos 8, né? Uma palavra muito conhecida de todos nós. Põe-me como um selo sobre o teu braço, como um selo sobre o teu coração, porque o amor é mais forte do que a morte. E essa palavra não era a liturgia do dia, e o padre que pregou, ele usou exatamente essa palavra para falar do celibato, como esse selo ontológico que Deus coloca, né, na alma, no coração, né, na vida de quem é chamado, de quem é escolhido. E tudo isso me marcou profundamente. Porém, ainda assim, alguns anos depois, já na comunidade, depois do retiro, discernindo com a minha formadora pessoal para fechar, na verdade, o discernimento, e escrevi a minha carta pedindo para me consagrar no celibato, eu tive medo, eu tive insegurança. E eu partilhei isso com a minha formadora pessoal, que sabiamente disse: Amanda, se você tem dúvida, se você ainda tem medo, talvez você possa esperar. Você é jovem, você ainda está começando, né, a sua caminhada na comunidade. Eu tinha apenas 1 ano de consagrada. Isso era 2011, por volta de setembro, outubro de 2011. E ela disse isso porque eu tinha dúvidas, porque eu estava com medo de dizer o meu sim, e partilhei isso com ela. Então, ela me orientou que eu deveria rezar mais e mergulhar ainda mais neste discernimento para discernir com toda certeza esse chamado de Deus, né, que Deus fazia, porque era uma decisão muito séria. Mas depois que eu acabei aquela formação pessoal, eu me senti triste, né? Houve assim, como que uma tristeza no meu coração. E eu percebia que algo, né, não como
usamos a expressão não calava no meu coração isso de esperar ou de, né, ainda ter mais um tempo. Então eu fui rezar e lembrei exatamente da frase com a qual eu comecei, né, essa partilha, que Deus não resiste a um coração reto que deseja fazer a vontade dele. E eu rezei e clamei com muita retidão do meu coração, com toda a retidão do meu coração. Jesus, por favor, me ajuda a fazer a tua vontade. Dá-me, Senhor, a certeza, né, de que tu me chamas, dá-me um sinal, me ajuda, né, vem em meu auxílio. E eu lembro que eu tive a oportunidade de rezar na capela onde estavam as relíquias de João Paulo II e também clamei a intercessão dele por essa intenção, pelo discernimento do meu estado de vida e também para que eu desse o meu sim a Deus, né? Para que eu pudesse aderir de todo o coração àquilo que Deus me chamava, a sua vontade para mim. E Deus me deu uma palavra muito profunda que eu faço questão de partilhar com vocês, né? Que foi do Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 22 a 42. Eu vou ler só algumas partes para vocês, tá bom? Então, olha só como começa. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. E Jesus respondeu-lhes: eu vos digo, mas não credes. Então, naquele momento, quando eu recebi esta palavra, quando eu li esta palavra, eu pensei: esse coração endurecido é o meu, Jesus. Tu me dizes, porque Deus já havia me falado. No início do discernimento, o Senhor havia me dado a palavra de Jeremias 31, no versículo 3 aos seguintes, onde diz: amo-te com eterno amor. Em um outro momento, o Senhor havia me dado a palavra de Isaías, também clamando essa questão do discernimento, Isaías 54, 5. O teu esposo é o teu Criador. Ou seja, o Senhor já havia me falado, mas eu estava com o coração endurecido. E por isso não queria acreditar naquela vontade de Deus para mim. Porém, naquele momento, aquela palavra me deu a força que eu necessitava para dizer sim, com toda a liberdade, de filha, com toda a liberdade. Eu disse sim, imediatamente liguei para a minha formadora pessoal. Isso foi um dia depois, né, da nossa conversa, da nossa formação. E eu disse a ela: olha, eu não quero mais esperar. Eu rezei. E Deus me deu uma palavra que me dá a certeza de que este é o chamado dele, de que esta é a vontade dele para mim. E por isso eu não quero mais esperar, porque eu não quero esperar nem sequer um minuto para responder a este chamado, para viver a vontade de Deus para mim. E assim foi. Nesse mesmo ano, eu me consagrei, fiz os meus primeiros votos no celibato no dia 28 de dezembro de 2011. Então, nesse ano de 2021, em dezembro, eu farei 10 anos. E naquele dia também, né, eu já queria fazer os meus votos perpétuos, mas sabia que precisava de tempo, porque o tempo nos prova. O tempo também fortalece o nosso sim. E só o tempo prova, né, como a gente diz, um grande amor. E é claro, nesse tempo que eu vivi, de 9 anos de celibato, com certeza, eu tive também as minhas crises. E essa seria a segunda etapa, que eu vou tentar fazer mais breve, para não alongar muito esse vídeo, porque ele deveria ser um vídeo curto, certo? Então, as crises, né? Acredito que vivi, com certeza, algumas crises, e uma delas foi um apaixonamento, assim, né? De ver que eu comecei a buscar uma certa segurança em um irmão que me era mais próximo, com quem eu tinha muita afinidade e que realmente me dava essa segurança, assim, humana. Quando eu percebi isso, foi um momento também de grande dor, porque eu vi a minha
infidelidade de buscar em alguém, né, a exclusividade que deveria ser só de Deus. Porque os irmãos da minha casa comunitária, eles podem tocar na corda do meu ser irmã, do meu ser mãe, até mesmo do meu ser filha. Eu posso experimentar tudo isso dos meus irmãos e posso também partilhar isso com eles como dom que Deus me dá. Porém, a corda da minha responsabilidade, a exclusividade, esse amor único, ninguém pode tocar, só Cristo. Porque só Ele é o meu esposo. E foi muito belo esse tempo também de crise, porque fez mais forte o meu sim. Então eu rezei mais e pude perceber muitas coisas no meu celibato, pude aprofundar, por exemplo, que a palavra que Deus me deu de Jeremias 31, existe um versículo nesse mesmo capítulo que é citado na liturgia do dia 28 de dezembro, né? Ali o dia que eu fiz os meus primeiros votos, né? Esse convite a uma oferta total, a uma oferta eloquente sem merecer. Ali também eu pude tocar na minha fragilidade, no meu ser mulher e na minha necessidade de viver a primazia da graça, de ter a certeza de que eu não serei perfeita, porque celibato não é perfeição, mas de ter também a certeza de que na minha infidelidade Deus será fiel e de que eu preciso exatamente de Cristo, do Senhor, do esposo para ser fiel. Ele será a minha fidelidade, ele será a minha força e ele é o único que pode tocar na corda da responsabilidade. Ele, só ele, porque ele é o esposo. E seguindo ainda essa mesma linha, a gente entra no terceiro ponto, que é o sim de cada dia, a fidelidade no sim de cada dia. E essa verdade, para viver essa fidelidade, só existe um caminho. Amanda, você não está exagerando? Só um caminho. Sim, só existe um caminho, que é o caminho de união íntima, profunda com o amado, com o esposo. E é o que o Moisés fala no testemunho dele dos votos perpétuos, quando ele fez os votos perpétuos, da inabitação de Deus, porque por meio dessa inabitação, por meio dessa união, eu posso experimentar que Deus é vivo e que Ele me desposa. E as dores dele são as minhas dores. E as minhas dores se tornam as dores dele. E assim nós tornamos uma só carne, um só coração, né? De modo que ninguém mais pode nos separar. É uma experiência que eu não tenho como explicar. Esta experiência é como a de Tomé, que pôde tocar o coração aberto de Cristo. Com os olhos da carne, Tomé via o homem, mas com os olhos da fé, Tomé pôde ver o Deus e Senhor que o transformou. A partir daquela experiência profunda com Cristo, Tomé não era mais o mesmo. E assim também eu, quando sou desposada na minha carne, na minha fragilidade, com tudo que sou e tenho, não sou mais a mesma. Sou plena, sou feliz, sou esposa, estou unida ao esposo. E esta é uma verdade experiencial, que eu não posso explicar, mas posso testemunhar para vocês que é verdade. E eu sempre digo ao Senhor, Senhor, por favor, me ajuda a não ser uma celibatária triste, porque o meu testemunho perderia todo o sentido e toda a sua força, porque o celibato, e eu como celibatária, preciso ser feliz, porque preciso mostrar ao mundo este sinal escatológico, de que Cristo vive e de que Ele mesmo, nele mesmo, me faz plena, me faz feliz. E é o que eu desejo da minha vida, é o que eu desejo do meu celibato. Que ele seja um sinal escatológico para todas as pessoas deste mundo. Que esta terra, este mundo vai passar, mas que existe um Deus que vive e que nos faz plenamente feliz. Sim, Ele vive e me faz plenamente feliz. Este é o testemunho que eu desejo dar a vocês, que eu fico muito feliz de poder partilhar. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom.